Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje aqui no Espaço Heráclito nós vamos estabelecer um debate com um escritor muito interessante da literatura brasileira contemporânea que eu vou apresentar a vocês daqui a pouquinho, após, como vocês sabem, a nossa indicação de livro aqui do Espaço Heráclito. A gente vem procurando formar uma tradição aqui no espaço de indicação de obras e autores para que nós consigamos adensar os debates que forem surgindo aqui no Espaço Heráclito. E hoje, pessoal, eu vou trazer um livro que vem me magnetizando desde que eu encontrei. E esse livro que eu vou apresentar a vocês agora, ele tem uma história prévia. Eu estou aqui com o livro É Isto um Homem? Do Primo Levi, um escritor italiano. E por que eu disse que esse livro tem uma história prévia? E, na verdade, é uma história prévia em relação à minha relação com esse escritor, o Primo Levi. Por quê, pessoal? Uns anos atrás, mais precisamente em janeiro de 2009, no período em que eu vivi em Moscou, que eu vivi na Rússia, eu fiz viagens ali pela Europa e um dos locais que eu visitei foi a Polônia e, mais especificamente, a cidade de Oświęcim. Esse é o nome pelo qual os poloneses conhecem a cidade. Mas os alemães, durante a Segunda Guerra, a batizaram com o nome de Auschwitz. Então, a cidade de Auschwitz, ou Oświęcim, como preferem certamente os poloneses, fica a mais ou menos 1h30 de trem da belíssima cidade medieval de Cracóvia, ali, cidade da qual provém o ex-papa João Paulo II. Muito bem. Ali em Auschwitz, além de ter, entre aspas, visitado o campo, ou seja, ter percorrido ali os escombros dessa tragédia do século XX, da humanidade, eu entrei em contato na livraria, eu entrei em contato com a autobiografia que o comandante de Auschwitz, que tinha patente de comandante da SS, o Rudolf Höss, escreveu pouco antes de ser enforcado, em frente ao forno crematório ao qual ele relegava suas vítimas ali. Então, a autobiografia do Rudolf Höss, que é extremamente tétrica e que tenta trazer ali justificativas e explicações administrativo-burocráticas da forma pela qual o campo era gerido, teve um prefácio escrito justamente pelo Primo Levi. E o Primo Levi, pessoal, que é um escritor italiano, na verdade formado em química, que depois se aventurou pela poesia, pelo ensaio e pela prosa, ele faleceu em 87 e foi sobrevivente de Auschwitz, gente. O Primo Levi, ele conta, logo no início do livro, eu vou ler o trecho aqui para vocês, que ele teve a sorte, se é que se pode chamar de sorte, mas em comparação com aqueles que haviam sido presos em Auschwitz no início ali da guerra, ele foi deportado para o campo de concentração ao fim da guerra, já no momento de tensão ali na Itália. Porque a Itália, a partir do momento que houve a invasão dos americanos e dos ingleses aí da Península Itálica, ela foi tomada e os nazistas retomaram a península e colocaram um governo títere, restabeleceram Mussolini no poder. Só que, ali, e justamente nesse período, uma leva de judeus foi deportada, entre os quais estava aqui o nosso Primo Levi. E ele vai trazer nesse livro, É Isto um Homem?, uma série de experiências dessa estada em Auschwitz, da qual ele pôde sobreviver, para trazer isso à tona, de maneira que, como eu estava conversando com o nosso convidado de hoje, ele percorre os escombros dessa experiência como se ele estivesse caminhando por uma galeria ali de Florença, por exemplo, a Galeria degli Uffizi, ali na belíssima Florença, mas entre os escombros das estátuas, para tentar resgatar o que restou de imagética, o que restou de um belo lúgubre em meio a essa experiência. Ele traz a cicatriz da memória, para nós tomarmos um termo que foi utilizado no nosso debate, quando esteve aqui presente a escritora brasileira Noemi Jaffe, cuja mãe, inclusive, também sobreviveu à experiência de Auschwitz. Então esse livro, que vem me magnetizando, eu estou ainda entranhado na leitura do livro, ele traz, com uma imagética extremamente poética, esse resgate da experiência e da tentativa de narrar uma história aos sobressaltos dos escombros. Ele mesmo admite, aqui no livro, que as histórias são entrecortadas
e que a própria condição de narrativa orgânica, estruturada de maneira causal, teria sido solapada, teria sido questionada por uma experiência em que, segundo ele, essa é uma passagem belíssima do livro, a própria noção de sistema, ou seja, de pensamento concatenado, de pensamento de totalidade, se vê envergonhada de si mesma. Como pensar em sistema, em coerência racional, em noção de progresso após a experiência de Auschwitz? Ou seja, o Primo Levi, com a sua experiência tatuada sobre a pele, vocês sabiam que até determinado momento os detentos recebiam números, tinham números tatuados à pele que substituiriam a partir de então seus nomes ali na detenção de Auschwitz. E o Primo Levi então vai trazer aqui, logo no início do seu prefácio, ele vai trazer as primícias das reflexões sobre o que seria a possibilidade de pensar e retratar a experiência de Auschwitz. Eu leio aqui para vocês para procurar estimulá-los a buscar esse "é isto um homem" do Primo Levi. Então, abro aspas. Por minha sorte, e sorte aqui como havia sido dito para vocês, fui deportado para Auschwitz só em 1944, depois que o governo alemão, em vista da crescente escassez de mão de obra, resolveu prolongar a vida média dos prisioneiros a serem eliminados, concedendo sensíveis melhoras em seu nível de vida e suspendendo temporariamente as matanças arbitrárias. Vale frisar, pessoal, faço um parênteses aqui, que essas matanças arbitrárias das quais o Primo Levi vem falando, tem um contingente literário muito grande de expressão delas, mas é curioso perceber que o Rudolf Höss, nessa autobiografia que eu mencionei há pouco, fala que um dos expedientes para civilizar o processo de genocídio em Auschwitz foi a eliminação da figura do algoz, do carrasco. Foi, na verdade, a sublimação, e eu não estou usando esse substantivo de forma gratuita, a sublimação da figura do carrasco pelo gás, de maneira que aqueles que atiravam já não se sentiam, já não precisariam sofrer por ver a eliminação direta da vítima. Essa arbitrariedade assumiu o ápice do refinamento quando esse carrasco foi eliminado e a figura do gás, esse algoz impessoal, veio a sufocar as pessoas como uma impossibilidade físico-química dos pulmões. Essas reflexões vão estar aqui extremamente entalhadas no livro do Primo Levi. Esse meu livro, portanto, nada acrescenta quanto a detalhes atrozes, ao que já é bem conhecido dos leitores de todo mundo, com referência ao tema doloroso dos campos de extermínio. Ele não foi escrito para fazer novas denúncias. Poderá, antes, fornecer documentos para um sereno estudo de certos aspectos da alma humana. Muitos, pessoas ou povos, podem chegar a pensar, conscientemente ou não, que cada estrangeiro é um inimigo. Em geral, essa convicção jaz no fundo das almas como uma infecção latente. Manifesta-se apenas em ações esporádicas e não coordenadas. Não fica na origem de um sistema de pensamento. Quando isso acontece, porém, quando o dogma não enunciado se torna a premissa maior de um silogismo, então, como último elo da corrente, está o campo de extermínio. Este é o produto de uma concepção do mundo levada às suas últimas consequências com uma lógica rigorosa. E aqui é interessante o laivo dostoiévskiano do Primo Levi, que faz com que as premissas de um pensamento sejam derivadas de um ódio irracional calcado pela história, o ódio pelo outro, o ódio pelo distante, o ódio pelo diferente. Então é extremamente interessante pensar o caráter revolucionário, por exemplo, nas palavras de Cristo, do amai ao próximo como a ti mesmo. Comparemos essa máxima de Cristo a essa base irracional do ódio ao outro, que o Primo Levi constata como um resquício que fica sendo sufocado pela história até que vem à tona em momentos de fratura, como esse do estabelecimento do nacional-socialismo na Alemanha e, como decorrência da guerra, o espalhamento por toda a Europa. Enquanto a concepção subsistir, suas consequências nos ameaçam.
A história dos campos de extermínio deveria ser compreendida por todos como sinistro sinal de perigo. Sou consciente dos defeitos estruturais do livro e peço desculpas por eles. Se não de fato, pelo menos como intenção e concepção, o livro já nasceu nos dias do campo. A necessidade de contar, abre aspas, aos outros, de tornar os outros participantes ou cúmplices, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de liberação interior. Daí seu caráter fragmentário. Seus capítulos foram escritos não em sucessão lógica, mas por ordem de urgência. O trabalho de ligação e fusão foi planejado posteriormente. E aí, pessoal, fica essa questão que me parece ligar novamente o Primo Levi a Dostoiévski. Por quê? O Dostoiévski, na sua experiência siberiana, quando foi condenado ao exílio siberiano por ter participado de um círculo socialista contra o czarismo, fez da experiência da Sibéria, que ele depois nomeou como a Casa dos Mortos, uma tentativa de aguçar a sua percepção sobre a alma humana, sobre as contradições da humanidade, sobre as contradições que inviabilizariam o processo emancipatório do socialismo, por exemplo, com o atavismo que era legado de geração a geração, o atavismo da submissão, da servidão voluntária. Aqui, a gente pode ver que o Primo Levi, talvez até como artifício de sobrevivência, lançou mão da sua sensibilidade poético-literária para captar a cicatriz da memória e nos legar esse belíssimo "É isto um homem", que eu recomendo veementemente para vocês. Bom, pessoal, depois dessa recomendação técnica aqui, eu quero trazer temas que também são extremamente interessantes para nós pensarmos. A história brasileira, a contemporaneidade literária do Brasil, com um escritor que é mestre em escrita criativa, em literatura criativa, pela Columbia University nos Estados Unidos, e que é professor de criação literária do Instituto Vera Cruz. Eu estou aqui hoje com o Roberto Tadei. Tudo bom, Roberto? Tudo bom, Flávio. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela sua participação aqui. E, Roberto, eu quero apresentar aqui para o pessoal, eu estive há poucas semanas aqui no lançamento é o primeiro livro do Roberto, o romance Terminalia, bastante interessante. Nós vamos falar muito sobre essa obra aqui hoje. E, primeiramente, para nós contextualizarmos aqui o seu livro, que foi lançado pela editora Prumo, eu pediria a você, Roberto, que falasse um pouco sobre a sua formação, para que o público te conhecesse e para que nós depois chegássemos ao Terminalia. Claro, eu tenho uma formação mista de jornalismo e letras. Eu fiz letras na USP, mas não me formei, porque ao mesmo tempo eu fiz jornalismo e me formei em jornalismo. Depois eu trabalhei durante 10 anos no jornal, com jornalismo. Onde você trabalhou ali no jornalismo? Trabalhei no Estadão. Fiquei lá 10 anos, depois eu tive uma passagem rápida pela Rádio Brás em Brasília, quando ainda era Rádio Brás, antes de mudar de nome. E depois eu fui para os Estados Unidos, fui para Nova York fazer o mestrado em criação literária, fiquei lá até 2010 e quando eu voltei aí eu já mudei de carreira, enfim, não trabalhei mais com jornalismo e comecei a dar aula, comecei a dar curso de criação literária. E entrei lá no Vera Cruz, né, nesse curso de pós-graduação. Eu te perguntaria, nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, pessoal, eu perguntaria a você, Roberto, como é que é essa tradição nos Estados Unidos de cursos de criação literária? Eu sei que isso vem ocorrendo aqui no Brasil, eu gostaria que você contextualizasse isso aqui para nós, Roberto, que parece que é uma tradição antiga nos Estados Unidos, que retroalimenta toda a criação literária lá, todo o mercado literário. Como é que isso funciona? Isso é muito forte nos Estados Unidos e para ser bem sincero, eu só fui descobrir isso depois no meio do mestrado, fazendo o mestrado. O motivo principal pelo eu ter ido morar fora é porque eu trago isso desde a minha época de letras. Eu li um livro do Ezra Pound quando eu ainda era adolescente, que é o ABC da literatura? Não, é o outro, é a arte da poesia. Tá. E tem uma passagem nesse livro em que ele fala que o poeta deveria, ou todo poeta deveria saber uma língua
um idioma muito diferente do seu idioma natal, do seu materno. E aí ele fala defendendo o aprendizado do japonês, do chinês, dos idiomas com ideogramas e até do russo. E isso fez com que eu acabasse optando por fazer letras em russo, justamente para procurar um idioma muito diferente do meu. E eu acabei, enfim, não concretizando isso, mas depois isso voltou 10 anos depois, ou 12 anos depois, voltou nessa ideia de ir morar fora e falei, não, eu quero ter essa experiência de imersão em outro idioma. Aí comecei a procurar lugares para morar fora e acabei encontrando esses cursos de criação literária nos Estados Unidos, e aí que eu comecei a me aproximar dessa tradição toda, que vem desde 1890 e pouco nos Estados Unidos. Hoje são mais de 500 universidades americanas com cursos de mestrado e de graduação e até de doutorado em criação literária. E eu te perguntaria, Roberto, existe uma ligação desses cursos com as editoras, por exemplo? As editoras buscam escritores que saem desses cursos? Ou seja, o mercado editorial é bem municiado por esses escritores que têm essa formação sólida ali de criação literária? Bom, não é à toa que o mercado anglo-saxão domina praticamente, editorial domina praticamente a produção literária no mundo. Não há uma ligação direta com o mercado, porque há uma preocupação muito grande, pelo menos até onde eu sei, dos cursos com quem entrei em contato, há uma preocupação muito grande de preservar o autor. Quer dizer, o curso o principal intuito do curso não é formar um escritor que sirva ao mercado editorial. É uma criação autoral, é uma formação do autor, do escritor. Se a obra desse escritor é aceita ou não pelo mercado editorial, isso é uma outra questão. Interessante. Então o curso preserva esse limite. Não deixa ter uma invasão comercial dos parâmetros de criação, isso é muito interessante. Exatamente. Óbvio que, evidentemente, tem muito aluno que acaba seguindo, muito autor que acaba seguindo a corrente literária e a editora acaba encontrando eles nesse curso. Hoje em dia, nos Estados Unidos, é minoria o número de escritores que não fizeram um curso desse. Que interessante. É interessante para nós pensarmos que, por exemplo, um curso como esse, ele acaba elevando o padrão de escrita ali do mercado, e quando esses autores, digamos, vão procurar as editoras, eles também têm esse background de se aproximarem do seu momento de publicação com toda essa estruturação desses cursos interessantes de criação. Ou seja, as editoras também têm um padrão de expectativa maior por conta desses cursos. Sim, muito mais elevado. Inclusive, isso era uma coisa que se dizia muito entre os agentes literários, com quem eu conversei lá nos Estados Unidos, que um livro que chega para uma editora, né, com alguém, e o autor já fez um curso desse, é um livro que é lido com outros olhos. Claro. Mas como isso nos Estados Unidos já é praticamente a maioria, não é mais uma grande vantagem, porque quase todo já mundo, é uma base quase todo mundo já tem esse curso. Aí, como você vem trabalhando no Instituto Veracruz, com a docência de criação literária, como é que você vê isso vindo para o Brasil? Como é que você vê essa influência desses cursos de criação literária no âmbito do mestrado, doutorado, para surgir e despontar no Brasil com uma força também? Eu vejo isso com muito bons olhos. Desde que voltei dos Estados Unidos, eu procuro estruturar esse curso lá no Veracruz. E já existe uma tradição no Brasil que tem mais de 30 anos. Mas é uma tradição que depende sempre de uma pessoa, de uma figura. Então, no Rio Grande do Sul com o Assis Brasil, no Recife com o Raimundo Carreiro, aqui em São Paulo com o Marcelino Freire. Então, depende sempre de uma figura, né? Essa figura, esse autor professor é que acaba contaminando o ambiente e dando esses cursos. Não há ainda uma tradição de manutenção de cursos que sobrevivam à passagem de um professor para outro. Ou seja, isso não se institucionalizou ainda no Brasil. Ou seja, você diria que a universidade, digamos, o curso de letras mais tradicional, tem uma certa resistência ao curso de formação de escritores, de criação literária? Sim, eu diria isso, mas isso também não é uma exclusividade no Brasil. Há essa resistência, inclusive, nos Estados Unidos. Os cursos de criação literária estão associados às escolas de artes e não às escolas de literatura, aos cursos de letras. Então há essa rixa, inclusive não é algo que tenha sido equalizado nos Estados Unidos mesmo ao longo do último século, e eu nem acho que vá ser.
Né? Nem acho que vai ser. Então, mas as escolas de arte adotaram os cursos de criação literária. Tá. E eu acho que esse talvez fosse o caminho no Brasil também. Não tentar via os departamentos de letras, porque eles têm preocupações diferentes. São muito... enfim, já tem material de estudo suficiente, não precisa de mais um, né? Eu acho que isso é outro departamento, de fato. Seria digamos, um novo setor da divisão de trabalho acadêmico surgir. Mas você chegou a comentar comigo que já há um curso de graduação aqui no Brasil de criação literária. Tem um curso de graduação, eu não sei, não lembro o nome exato, mas fica na PUC do Rio de Janeiro. Sei. Inclusive, se não me engano, a coordenação do Paulo Henriques Brito. Tá. É uma graduação de 3 anos. Poxa, que interessante. E aí tem a possibilidade, os mestrados, o mestrado ele vem lato sensu, mas não stricto sensu aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Veracruz é lato sensu, se eu não me engano, na PUC do Rio Grande do Sul é stricto sensu. Stricto sensu? Nos Estados Unidos, eles têm a categoria MFA, que é o Master of Fine Arts, que é um mestrado diferente, enfim, que dá um título de belas artes, digamos assim. Em que todos os mestrados de artes visuais, dramáticas, de cinema, todos eles ganham títulos de MFA. E é interessante, pessoal, a gente vem conversando aqui sobre a formação do Roberto, por quê? Porque esse romance, que é o romance de estreia do Roberto Terminaglia, conforme eu já vinha conversando com o Roberto, agora compartilho esse diálogo com vocês, traz uma narrativa fluida, então o leitor, digamos, se embrenha pela narrativa com uma fluidez muito interessante, porém, como eu conversei com o Roberto e trago agora, é um livro escrito em camadas, de maneira que o leitor, com a sua formação, vai penetrando mais ou menos pelo labirinto narrativo de Terminaglia. Eu perguntaria a você, Roberto, pediria para você contextualizar para nós a narrativa aqui do Terminaglia e que você dissertasse sobre ela a partir do título. Por que Terminaglia e qual é o contexto dessa narrativa? O título acabou vindo depois do livro pronto. Esse livro foi escrito em inglês. Tá. E foi escrito para um público norte-americano. Você chegou a publicá-lo nos Estados publiquei. Unidos? Não. Mas ele foi escrito enquanto estava fazendo o curso, então os leitores eram os meus colegas e os professores. E, evidentemente, eles não eram familiarizados com pormenores da cultura brasileira. E isso foi muito interessante no processo de criação. Eu não tentei explicar o Brasil para um público norte-americano, mas, ao mesmo tempo, me possibilitou fazer um tratamento que fosse de um distanciamento supostamente universal do Brasil. É um Brasil que serve tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos e para o mundo. Então isso me possibilitou isso. Ele tinha outro título antes, mas depois eu fui por um acaso, me caiu na mão o livro do Ovídio, que é inclusive a epígrafe do livro, de um trecho, uma passagem desse livro, que é o Fastos. Você quer ler a epígrafe para nós? Eu acho que vale a pena, porque é ele que traz a chave de por que Terminaglia. A Terminaglia era um festival que acontecia no Império Romano em homenagem ao deus Terminus, que era o deus que protegia as fronteiras do Império. Esse livro, Fastos, do Ovídio, é um livro em que ele canta todas as festas do Império Romano. E tem um trecho em que ele canta Terminaglia, que é essa festa, e o trecho diz o seguinte: a terra, essa tradução é bastante livre, uma tradução que eu mesmo fiz. A terra é dada com fronteiras certas a outros povos. A extensão da cidade de Roma e do mundo é uma só. Então, quando eu encontrei essa passagem no livro, eu falei, bom, é isso. A epígrafe seguinte é uma epígrafe do Grande Gatsby, que é um dos trechos mais famosos da literatura mundial, que é a última frase do livro, que termina com: e assim avançamos botes contra a corrente, impelidos incessantemente de volta ao passado. Então é uma ideia de como, a sua lembrança do livro É Isso, um Homem, é muito fortuita nesse sentido. É uma lembrança de como essa evolução, ou essa suposta evolução do mundo, talvez seja de fato uma elipse, ou sempre recorrente e circular. Quando a gente tem, em alguns momentos da história, ilusões de um progresso, de uma evolução, e em outros a gente lembra que talvez a gente não tenha de fato evoluído e a gente esteja incessantemente caminhando de volta ao passado.
E aí você mencionou a questão de que você traz um Brasil que pode ser visto pelo outro, pelos outros mundiais. Esse Brasil, inclusive, é um outro para nós aqui de São Paulo. Que Brasil você está tratando no Terminália, Roberto? É um Brasil muito específico que vive, né, que convive em torno de uma vila militar na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, numa vila militar chama Clevelândia do Norte, que fica perto da cidade de Oiapoque, um dos extremos norte do Brasil. Isso também tem a ver com uma outra ideia, e o Terminália, o título, quando eu encontrei a epígrafe, foi muito interessante, porque ele fala justamente a extensão da cidade de Roma e do mundo é uma só, ainda que a terra seja dada com fronteiras certas a outros povos. Quer dizer, e essa vila, justamente na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, representaria isso, e ao mesmo tempo é uma vila militar que a gente poderia dizer que está fora do Brasil. Tá. Olha, pessoal, eu pedi a palavra aqui para o Roberto, porque nós vamos terminar aqui o primeiro bloco e já retomamos o segundo bloco daqui a 2 minutinhos de intervalo, com a contextualização narrativa e com a tentativa de escavar as camadas de Terminália junto ao Roberto Tadei aqui. Então, até daqui a pouquinho com o segundo bloco do Espaço Heráclito. Até já, pessoal!